Cidade FM, no combate ao coronavírus. É você mais perto da notícia. Hora de se informar sobre a pandemia de coronavírus, com destaque para os municípios da região. Mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM. Comigo nessa, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os ouvintes. Um ótimo início de semana para todo mundo. Estamos ao vivo também no Facebook com a nossa live, som e imagem para você assistir os bastidores desse programa especial. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Itu. Aproveite para curtir, compartilhar e comentar os assuntos que vão ser destaque nesta manhã aqui em 104,7. E olha, subiu a quantidade de infectados por coronavírus em Itu. O número de pessoas com suspeita da doença em internação hospitalar também aumentou. Agora são quantos? Agora são 22 casos confirmados em Itu, Thiago, segundo o boletim divulgado no sábado pela Prefeitura Municipal da cidade de Itu. Na quinta-feira, que era o último boletim antes do feriado, eram 20 os confirmados. Os casos descartados subiram de 114 para 118. Casos que estão aguardando resultados, chamados casos suspeitos, agora são 20, eram 19. Entre os casos suspeitos, em internação clínica são 5 casos e em internação na UTI são 4 casos. Itu permanece com 3 óbitos confirmados, nenhum óbito por suspeita, e a Prefeitura divulgou novamente que Itu tem 9 pacientes curados da Covid-19 neste momento. Sorocaba já contabiliza mais de 150 casos de Covid-19. O caso mais recente foi confirmado ontem. Quase 160, viu, Thiago? 159 casos confirmados do coronavírus e 23 óbitos na cidade de Sorocaba. Cidade de Sorocaba que entre esses 159 já tem 125 recuperados. O número também subindo, né? O número de recuperados em Sorocaba. 11 seguem internados, sendo 6 em UTI. E a cidade de Sorocaba ainda tem 615 casos descartados desde o início da pandemia. São 121 os casos que estão aguardando resultados. Entre eles, casos suspeitos internados, 47, sendo 8 em UTI. Há ainda em Sorocaba 3 óbitos por suspeita e 23 óbitos confirmados na cidade de Sorocaba. Os números de infectados por coronavírus em Salto, parece que estacionou, Luciano? É que, na verdade, o último boletim da Prefeitura foi na quinta-feira, né? Então, o número de infectados, 8 casos confirmados, o número permaneceu durante toda a semana praticamente, 7 casos já curados em Salto, desses 8 confirmados, 7 curados e 1 está internado. São 67 casos descartados até o momento, 5 deles estão aguardando resultados e 1 caso segue suspeito, segue internado na cidade de Salto, Thiago. E mais 5 casos de Covid-19 foram confirmados em Porto Feliz neste final de semana. Exatamente, a gente lembra, na sexta-feira eram 8 casos confirmados, no sábado passou para 9 casos confirmados e ontem para 13 casos confirmados. Portanto, Porto Feliz tem agora 13 casos confirmados de Covid-19, sendo que 6 já estão curados. 3 estão em internação na UTI, 4 em isolamento domiciliar. E o número das pessoas que estão aguardando resultados também subiu no fim de semana, subiu no sábado, aí diminuiu mais 1. Agora são 10 aguardando resultados, 1 está na UTI, 2 em internação clínica e 7 em isolamento domiciliar. Os casos excluídos já na cidade de Porto Feliz são 62 casos até o momento, portanto, Porto Feliz com 13 casos confirmados agora. E a 6ª morte por coronavírus foi confirmada em Indaiatuba. A informação de quem seja a vítima e quando ocorreu o óbito? A confirmação foi no sábado, Thiago. A paciente, uma mulher de 83 anos, estava internada no AOC, no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, desde o dia 8 de abril. Era cardíaca, possui exame positivo para Covid-19. Lembrando, ontem não tivemos também boletim informativo da cidade de Indaiatuba, portanto, o último boletim, que foi no sábado, indica que Indaiatuba tem 58 casos confirmados. Desses, no total, são 379 notificados até agora, com 257 casos descartados, portanto 58 confirmados, mais 64 casos estão aguardando resultados de exames, sendo que 12 casos suspeitos estão em internação clínica, 11 casos suspeitos internados na UTI
Indaiatuba já tem 49 pacientes curados, Tiago. Um número bom também, Indaiatuba, 49 pacientes curados da Covid-19. 7 casos ainda seguem internados, casos confirmados, seguem internados em Indaiatuba, que tem ainda 5 óbitos por suspeita de Covid-19 e 6 óbitos confirmados. No total, 15 óbitos já foram descartados desde o início da contagem aí da pandemia na cidade de Indaiatuba. 8 e 8, para você ligando o seu rádio agora, seja muito bem-vindo à nossa programação. Essa é a cobertura especial da Cidade FM, aí traçando um panorama de como vai o avanço da Covid-19 pelas cidades aqui da nossa região. E olha, já passam de 160 a quantidade de infectados pela doença em Jundiaí. Exatamente, Jundiaí divulga diariamente seu boletim divulgado ontem, no final da tarde. Jundiaí agora 164 casos positivos de coronavírus. O total dos casos positivos, entre esses 164, tem 135 que estão se recuperando em casa, fazendo aquele tratamento em casa. Estão internados em Jundiaí 12 casos positivos, internados em outro município 1, e os óbitos confirmados até o momento 16. Portanto, somam 164 os casos confirmados. Temos ainda os casos suspeitos, estão aguardando o resultado em casa 35, aguardando o resultado internado 32, e os óbitos que estão aguardando o resultado são 9. Portanto, temos 16 óbitos confirmados, mais 9 óbitos suspeitos aguardando resultados aí de exames. Até o momento, 223 casos já foram descartados, sendo aí incluídos 31 óbitos também descartados. Os casos recuperados na cidade de Jundiaí também aumentaram. Agora são 64 pacientes já recuperados em Jundiaí, entre esses 164. Portanto, 64 pacientes recuperados. E os leitos ocupados na cidade de Jundiaí por moradores da cidade são 44 e por moradores de outras cidades da região, 35 estão internados em leitos de Jundiaí. E na região, Cabreúva, Votorantim, como que anda a situação por lá? Votorantim, a última atualização no sábado, Votorantim somou mais 3 casos confirmados do novo coronavírus. No sábado, agora a cidade totaliza 21 casos confirmados, sendo 2 óbitos. Outros 4 casos suspeitos estão aguardando o resultado, dos quais 3 estão internados. Em 4 dias, do dia 28 de abril até este sábado, o município registrou a confirmação de mais 9 casos. Subiu muito na cidade de Votorantim, que está muito colado com Sorocaba, né? Muita gente utiliza o sistema de saúde da cidade de Sorocaba. Dos 3 novos casos, todas são mulheres e estão em isolamento domiciliar, sendo que 2 são profissionais da saúde, de idades de 44 e 20 anos, além da terceira paciente de 38 anos. Entre os casos confirmados, 4 seguem internados, 5 estão isolados, além de 10 que já estão recuperados. A cidade também já teve 97 casos descartados aí na cidade de Votorantim. Em Cabreúva, a cidade havia divulgado o boletim na segunda-feira. Desde segunda-feira foi divulgar o próximo boletim apenas no sábado. São 4 os casos suspeitos na cidade de Cabreúva. Até o momento, 5 casos confirmados. Segue o mesmo número da segunda-feira, que era o último boletim. E 29 são os casos descartados em Cabreúva. Na cidade não há nenhuma morte, nem por suspeita e nem confirmada neste momento. Tá, e no Brasil, vamos lá traçar um panorama um pouco mais amplo. Falando aí, o estado de São Paulo que segue liderando, logo o Rio de Janeiro também, tem o Ceará. Fala um pouco pra gente sobre isso. Tiago, os números não param de aumentar. Passamos ontem de 100 mil casos confirmados no país. Para ser mais exato, ontem, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 101.147 casos diagnosticados positivos para coronavírus e 7.025 mortes aí pelo novo coronavírus, segundo o boletim do Ministério divulgado ontem. Houve um aumento de 4.588 ocorrências confirmadas e 275 novas mortes desde o último balanço do governo divulgado no sábado. Com os novos dados, o Brasil passou o Irã, tornou-se o 9º país com o maior número de infecções, atrás de Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Turquia. Em relação ao número de óbitos, o Brasil ultrapassou a Alemanha e é agora o 7º
em que há mais registro de casos de mortes por Covid-19. O ranking é liderado pelos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Espanha, França e Bélgica. O estado de São Paulo concentra 31.772 casos, ou seja, 31,4% do total das infecções, e 2.627 óbitos, 37,3% aí das mortes registradas em todo o país estão no estado de São Paulo. Repetindo, 31.772 casos confirmados, um terço praticamente aí de todos os casos do país, e 2.627 óbitos, também aí é o maior número em todo o país. Depois vem o Rio de Janeiro com 11.139 casos e 1.019 mortes. Os dois estados que são governados, inclusive, por opositores do presidente Jair Bolsonaro, João Dória e Wilson Witzel, que cobram um discurso do governo federal favorável ao isolamento social, né? Nos países europeus, Thiago, só para fazer um adendo aqui, a curva de novos casos e óbitos já começou a se achatar, né? Enquanto no Brasil ela continua em escala crescente, numa escala muito crescente, parece que está indo de rapel, né? Epidemiologistas, inclusive, estimam que a pandemia deve chegar ao ápice em território nacional na segunda quinzena de maio. Entramos em maio agora, então apenas quando virar a quinzena é que, segundo esses especialistas em epidemiologia e infectologia, é que deve ocorrer aí o pico, né, de novos casos, de novos óbitos confirmados no país. O coronavírus já provocou o colapso do sistema de saúde, por exemplo, do Amazonas e do Ceará. A rede hospitalar de Pernambuco também está seriamente comprometida. Em todos os estados, a falta de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde, testes, respiradores, é uma queixa muito comum. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar aí sobre a prorrogação da quarentena em vários estados, e tem estado que vai ter até o lockdown, que é o chamado fechamento total, que aconteceu na Itália. Muito bem, e no mundo, como que está a situação? Vamos lá então, em tempo real aqui, segundo a Universidade Johns Hopkins, são 3.523.120. Eu não lembro o dia que alcançou 3 milhões, mas foi no metade da semana passada, mais ou menos. Sim. Então, 3,5 milhões já de infectados em todo o planeta. 3.523.121. Os Estados Unidos lideram com 1.158.341 infectados só nos Estados Unidos. O número de mortes também não para de crescer, são 247.752 óbitos em todo o planeta, com a Itália liderando esse número muito ruim. Na Itália são 28.884 mortes até este momento. Mas temos também os números bons, os números dos recuperados, que passaram de 1.100.000, agora 1.130.386 pessoas recuperadas de coronavírus, da Covid-19. Só nos Estados Unidos são 180.152 recuperados. A Alemanha, 132.700 e a Espanha, 118.902 pacientes recuperados da Covid-19, portanto, também o número de recuperados não para de subir, mais de 1.130.000 recuperados em todo o planeta. Thiago. Muito bem. 8h16, pausa para um rápido comercial. Antes, claro, aquela rápida passada pelas redes sociais. Estamos ao vivo com a nossa live no Facebook. Aliás, bom dia para todo mundo já conectado com a gente aí. Pessoal interagindo, mandando mensagem, Luciano. Muita gente, o Vitor Batista está por aqui desejando bom dia, o Alvarino Percum também. Bom dia, bom trabalho, boa semana, grande abraço, obrigado igualmente, Alvarino. Nilva Miorando desejando bom dia, Eduardo Gomes está por aqui também, a Caroline e o William tá falando bom dia, um abraço aos melhores da região, obrigado pelos melhores. Manda um abraço pro Renato, pai do William, grande abraço também, Renato, pai do William, tá curtindo a gente aqui, a Neuci Vieira, meu bom dia, saí aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, boa semana para todos. Alô, Santa Bárbara, grande abraço, obrigado pela audiência também lá em Santa Bárbara do Oeste. Cláudia Lisboa tá por aqui, a Denise Alves também desejando bom dia, Rosilene Azevedo, o Josué Bastos, a Sônia Aparecida, bom dia meus queridos, bom dia Sônia, obrigado pela audiência, a Carol Reis também desejando bom dia, Gisele Silva, bom dia amigos, por aqui também,
perguntando se a Prefeitura pretende tomar novas medidas de prevenção para os ituanos. Vamos falar já, Gisele, aguarda aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem medida que já está em vigor em Itu a partir de hoje. Francisco Estampar também está por aqui, bom dia para o Francisco Estampar. E o Diego Antunes, tem mais gente aqui acompanhando, daqui a pouco a gente manda mais abraço, bom dia para todo mundo. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h21, hora de começar o dia bem informado com o jornalismo da Cidade FM, aqui prestando serviço a você, ouvinte Cidade, sobre a pandemia de coronavírus e todos aqueles assuntos que vão ser destaque nesta segunda-feira. E olha, a partir de hoje, as agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo. Qual o motivo dessa ampliação de horário, Luciano? Bom, vamos lá, Thiago, falando a respeito da abertura, é justamente por causa do pagamento daquele auxílio de R$600 aí para os trabalhadores autônomos, né? Então a Caixa vai antecipar em 2 horas a abertura de todas as agências do país. Algumas agências haviam anunciado na semana passada a abertura mais cedo, inclusive a agência do centro da cidade de Itu. A gente informou aqui que ela estava funcionando em horário diferenciado, né? Então, essa mudança pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$600. As unidades passaram a funcionar das 8 da manhã às 2 da tarde. Então, desde o dia 22, mais de 1.000 agências já vinham abrindo nesse horário, como a gente informou aqui na Rádio Cidade. Segundo a Caixa, as filas nas agências ocorrem porque os beneficiários do Bolsa Família e os informais sem conta demandam um atendimento pessoal. O pagamento da segunda parcela, inclusive do auxílio, vai ser reformulado e vai ser divulgado após uma reunião do presidente da Caixa com o presidente Jair Bolsonaro ainda nesta semana, né? Eles haviam tentado fazer o pagamento da segunda parcela ainda com o pagamento da primeira parcela em andamento, que acabou não dando muito certo. Antes disso, portanto, tem uma proposta de datas que deve ser discutida com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e também o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. A prioridade ainda é manter o atendimento digital, né, por meio de cadastramento do aplicativo, pelo site, a movimentação do benefício também pelo aplicativo Caixa Tem. A Caixa ressalta a importância de que só devem ir pessoalmente às agências os usuários que precisem realizar serviços essenciais ou os beneficiários que receberam o auxílio na poupança social digital e precisam retirar em dinheiro. Para quem busca informações sobre o cadastro, os canais são o próprio site da Caixa, o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e a central telefônica exclusiva, o 111. É só ligar 111, lá você tem todas as informações a respeito, mas não precisa ir até a Caixa para retirar o dinheiro. Lembrando que esse dinheiro vem no aplicativo Caixa Tem. Do aplicativo você pode transferir ele para outra conta, uma conta que você tem ali o seu cartão para ou sacar o dinheiro no caixa eletrônico ou usar como cartão de débito. Inclusive, pelo próprio aplicativo você consegue pagar as suas contas. Então, só vá ao banco realmente se houver muita necessidade, Thiago. O que está acontecendo também, vejo muitas reclamações sobre esse aplicativo Caixa Tem, a dificuldade de acesso, a demora para conseguir a utilização. Então isso também, né, acaba gerando uma certa ansiedade, as pessoas não conseguem fazer uso do aplicativo, acabam indo até as agências bancárias e infelizmente se aglomerando, fazendo filas e tudo mais. O pessoal acaba acessando, Thiago, todo mundo ao mesmo tempo, né? Então o que a gente recomenda é que você procure acessar o aplicativo em horários alternativos, comecinho da manhã, né, ou no mais para o final da noite, né, que são horários assim que tendem a não ter muito pico de acesso. Então esse seria o ideal, tá? Porque realmente tem muita gente acessando ao mesmo tempo, não vai funcionar. E olha, 18 estados, mais o Distrito Federal, anunciaram a prorrogação da quarentena e o endurecimento de restrições para aí conter, né, o coronavírus. Quais são esses estados, Luciano? Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, incluindo aí São Paulo, que estendeu também a quarentena, Piauí, Sergipe, estenderam as restrições de acesso
a escola, comércios, outros locais públicos. Lembrando que em São Paulo, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, o uso obrigatório de máscaras no transporte público. A cidade de São Paulo tem interdições de algumas vias a partir de hoje, também se der tempo a gente fala aqui. E a região metropolitana de São Luís, no Maranhão, Thiago, foi o primeiro local no Brasil a adotar o chamado lockdown, que é o bloqueio total, ninguém nas ruas. Se sair nas ruas, apenas em caso urgente, em caso de extrema necessidade, caso contrário as pessoas poderão ser multadas, assim como aconteceu na Itália. A duração da medida está prevista para 10 dias já a partir de amanhã. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Tocantins, ainda não divulgaram se irão prorrogar ou flexibilizar o prazo da quarentena. Eu já aproveito e trago para você a taxa de isolamento social na nossa região. Vamos lá. No estado de São Paulo, como geral, caiu para 53%. Mas aqui na região, vamos lá, em Itu, era 51% no sábado, 55% na sexta-feira, na quinta-feira 46%. Então ela subiu, veio subindo de quinta pro feriado 55% e depois deu uma caída no sábado para 51%. Em Sorocaba, na quinta-feira 44%, na sexta 54% e no sábado caiu novamente para 50%. Em Salto, o isolamento teve uma taxa de 45% na quinta-feira, véspera do feriado. No feriado teve um pico de 56% de isolamento social e no sábado voltou a cair 53%. Votorantim, na quinta, 48%, na sexta-feira, 57%, o melhor índice da nossa região aqui, e no sábado voltou a cair 53%. Jundiaí teve 44% de isolamento social na quinta-feira, na sexta, 52%, e no sábado caiu novamente, chegando a 50%. Lembrando que o recomendado aí pelos órgãos de saúde, inclusive pelo governo estadual, é de que o mínimo, pelo menos, para flexibilizar a quarentena a partir do dia 11, Thiago, são em regiões que atinjam pelo menos 50% do isolamento social. Mas o ideal seria 70% para não sobrecarregar aí o sistema de saúde pública do país. 8h28, olha, assim como a capital paulista, a Prefeitura de Itu determinou o uso de máscaras no transporte público a partir de hoje. Detalhe, quem não estiver com a máscara corre o risco até de não entrar no ônibus. É o que se pede, o decreto, inclusive esse decreto vale para a cidade de Itu, mas já havia um outro decreto que entrou em vigor hoje do governo do estado que vale para todo o transporte público intermunicipal. Inclusive o pessoal que pega ônibus de Itu a Salto, de Itu a Porto Feliz, Itu a Jundiaí, a Sorocaba, as outras cidades da região, ou táxis para outras cidades da região e ônibus que são fiscalizados pela Artesp também começa a valer a partir de hoje. É o decreto número 3.471, o uso de máscaras de forma obrigatória para todos no transporte público de Itu a partir de hoje. A medida, que já entrou em vigor, tem validade indeterminada, perdurando enquanto o estado de calamidade pública estiver ativo devido à Covid-19. Define que os passageiros, motoristas e cobradores do transporte público coletivo da cidade de Itu, motoristas e passageiros de táxis e carros por aplicativos, devem usar máscaras descartáveis ou confeccionadas em tecido. Caso contrário, podem ser impedidos de utilizar o transporte. Profissionais que trabalham nos terminais de ônibus da cidade também deverão fazer o uso do equipamento de proteção individual, segundo o decreto em Itu. A gente repete, né? O uso das máscaras passa a ser obrigatório hoje também, todo o estado de São Paulo, para passageiros, no caso da capital, metrô, CPTM, dos ônibus intermunicipais da MTU, né, os trens, dos ônibus rodoviários que são fiscalizados pela Artesp. Então a medida está alinhada aí também com as ações do governo para o enfrentamento da Covid-19. Ao meu ver, uma medida que demorou para ser aplicada. Isso já deveria está sendo obrigatório, já deveria ser uma determinação há muito tempo. Quantas pessoas que hoje estão contaminadas não estariam com a doença se porventura estivessem utilizando a máscara? Exatamente. Demorou um pouquinho, mas
vale ressaltar, destacar a importância que a partir de hoje, então, o uso obrigatório da máscara no transporte público, tanto na capital quanto no transporte intermunicipal e também aqui em Itu. E olha, para tentar conter a propagação da doença e aumentar o índice de isolamento social, a cidade de São Paulo terá o bloqueio de ruas e avenidas a partir de hoje. Já começou, né, Luciano? Já começou, Thiago, justamente, né, para tentar aumentar o índice de isolamento social, né? A prefeitura fará novos bloqueios de algumas das principais avenidas da cidade para desmotivar a circulação desnecessária de veículos, né? Na quinta-feira, a capital paulista registrou um índice de isolamento social de 47%, menor desde o início da quarentena, que foi no dia 24 de março. 4 vias terão interdições hoje, com o apoio da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, da GCM também, a Guarda Civil Metropolitana, da CEPETRAN, o Comando de Policiamento do Trânsito. Serão as avenidas Moreira Guimarães, no sentido centro, na altura da Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul, a Avenida Radial Leste, no sentido centro, na altura da Rua Pinhalzinho, na Zona Leste, a Avenida Santos Dumont, no sentido centro, também na altura da Avenida do Estado, ali na Zona Norte de São Paulo, a Avenida Francisco Morato, no sentido centro, ali na altura da Rua Sapetuba, na Zona Oeste. Os bloqueios serão feitos entre 7 e 9 da manhã, considerado o horário de pico da manhã na cidade de São Paulo. Apenas uma faixa estará livre para circulação. De acordo com a prefeitura, dependendo do aumento do índice de isolamento social, as interdições podem ser ampliadas aí com operação durante todo o dia. Thiago. É uma pergunta, desculpe a minha ignorância, mas o rodízio continua suspenso na capital? Ele havia sido suspenso, não tivemos mais notícias que foi retomado. Né? Então, até segunda ordem, o rodízio segue suspenso. Por que não coloca, então, novamente o rodízio, né? Uma medida também de inclusive, evitar, teve uma véspera de feriado que foi, inclusive, anunciado pelo prefeito, né? Que se continuasse uma movimentação daquela maneira que houve, com muitos carros nas ruas, a medida seria retomar o rodízio na capital paulista. Pode ser também uma maneira aí de tentar diminuir, né, esse trânsito, esse fluxo gigante de motoristas aí pelas ruas e avenidas da capital. Então até fica o recado para quem é do transporte, você que trabalha aí com caminhão e tudo mais, que vai para a capital paulista, fique atento aí às ruas e avenidas que ficarão bloqueadas a partir de hoje. 8h33, encerrando aqui a cobertura especial da Cidade FM. Antes, mais uma vez, dando uma rápida passada aí nas redes sociais, vendo o que o pessoal tem comentado, Luciano. O Tarcísio Rodrigues aqui na nossa live, Thiago, pergunta, bom dia, Rádio Cidade. Uma pergunta para o Luciano Veiga, por que nos estados do Sul não tem Covid-19? Tem sim, Tarcísio. Os estados do Sul, vamos lá, o Rio Grande do Sul aqui são 1.666 casos com 65 óbitos, aí a gente pula Santa Catarina, 2.346 casos com 52 óbitos. Deixa eu achar o Paraná aqui em tempo real, a gente vai pegando ao vivo. Paraná são 1.514 casos e 93 óbitos, isso está no site, no portal do Ministério da Saúde. É óbvio que são poucos casos com relação a São Paulo e Rio de Janeiro. A gente já explicou aqui muitas vezes, não, Thiago? Porque São Paulo e Rio de Janeiro são as portas de entrada do mundo para o Brasil. São Paulo tem as principais empresas do país. O São Paulo é o motor do país, né? Então as principais empresas estão aqui, muitos negociantes do mundo vêm para cá, muitos escritórios de grandes corporações estão em São Paulo e o Rio de Janeiro, porque é um dos principais paraísos turísticos do Brasil. Então, o Rio de Janeiro tem lindas, belas praias, recebe muitos turistas do mundo inteiro. Então, é óbvio, normal que esses dois estados, essas duas cidades, recebam mais pessoas do mundo e, com isso, obviamente, tenham mais infectados. A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Claro, alguns estados do sul, da região sul, também tomaram medidas mais enérgicas para tentar frear aí o avanço da Covid-19. Então isso leva muito em conta também, claro, o Santa Catarina, por exemplo, proibiu todas as lojas de abrir, deixou somente o essencial realmente. Né? Então o estado de São Paulo ainda flexibilizou algumas lojas, alguns setores do comércio, como setor de construção civil, enfim, Santa Catarina fechou geral. Agora, recentemente, estava abrindo os shoppings, né? Sim. Que não é muito coerente, mas enfim.
Vamos lá, pra gente fechar aqui, um abraço, Paulo Ferreira, bom dia, boa semana, vocês são fera é você, Paulo, grande abraço, obrigado pela audiência aí, a Vilma Souza, bom dia a todos, há uma grande preocupação que está a acontecer, pacientes encaminhados para os hospitais do interior. Realmente, a capital já está ficando com o sistema sufocado, por isso alguns pacientes serão encaminhados para o interior. José Soares da Silva também está por aqui, Salete Silva desejando bom dia, Tiago, a Magna e a Dir Eusébio, bom dia, que Deus nos abençoe mais uma semana, amém, um grande abraço para você, a Edinalva Maria também, bom dia, São Paulo é o pulmão do Brasil, é mais ou menos por aí. Um grande abraço para todo mundo, Tiago, uma ótima sequência, um bom dia, uma ótima semana a todos. A gente se fala amanhã a partir das 8. É isso aí, fechamos assim a cobertura especial desta segunda-feira, você começando o dia bem informado. Continue com a gente já na volta dos comerciais, muita música para animar a sua segundona.